Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 21. Desperta, igreja do Senhor. Eu acordei essa semana com uma sensação de urgência tão grande, com a voz do Espírito me lembrando: ei, pode deixar o Rolinés aqui atrás depois, viu? Quando passar o texto. Ei, o arrebatamento da igreja é o próximo evento no calendário de Deus. Por isso eu iniciei o avivamento em 3 fases. A primeira, a peneira. Muitos já foram peneirados e estão. O Brasil, antes dessa pandemia, tinha 7 milhões de desigrejados. É um outro termo para desviado. Que é desviado. Ei, se você não congrega, deixa eu te falar uma coisa com todas as palavras. Pode ficar bravo e reinar, não congrega, é desviado. Arrumar um termo para pecado, falha. Um termo para inferno, disciplina. E um termo para desviado, desigrejado. Para não parecer agressivo. Agressivo, você que perde afinidade com o corpo de Cristo, é desviado. E o Senhor começou a peneirar. E não há desculpa para desviado, irmão. Inclusive, veja, se você não está bem numa igreja, inclusive essa ou em qualquer uma, não fique. Você dá problema, entristece o coração do pastor, dos outros irmãos. Procure uma outra igreja se você não está feliz. Não fique, tem gente que fala: eu estou orando, para mim você já saiu. E nós não contamos. Não fique num lugar, num emprego onde você está feliz, namore com alguém que você está feliz. Fique no lugar, não fique, irmão. Não fique. Fique aonde você se sente bem. Senão você se entristece alguém lá. Então, eu não tenho preocupação em perder gente. Porque você não perde o que você tem. A igreja de Jesus é uma só. Então, eu não tenho essa birra. Você já tem um cheque pré-datado da minha bênção. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que é importante? Porque o desviado, o desigrejado, é o tipo de gente que ficou passando por tanta igreja e não se adaptou, que para ele o problema é sempre a igreja. Que agora ele arrumou ali: não, quer saber de uma coisa? Eu posso ficar em casa. Todo mundo está errado, mas ele está certo. Isso para mim não passa de mais uma peneira do Senhor. A primeira coisa que o Senhor está dizendo é peneirando. Peneirando. E cai a palha. Mas ainda em cima da peneira fica algumas coisas. Você tem que ficar colhendo, tirando com a mão. A segunda fase é a purificação da boa semente, daquele que ficou da peneira. Agora o Senhor começa a purificar-nos, nos moldar. Por isso que Ele tem nos levantado para orar. Porque o arrebatamento vai acontecer logo, gente. É o próximo evento no calendário de Deus. E a purificação é a santidade. Por isso que nós vamos começar pela cruz e pela pia, nos lavando. E a terceira é a visitação. O batismo de fogo. Vamos ler Apocalipse 3, do 14 ao 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes, texto anterior, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Isso é o retrato do crente que é abençoado financeiramente falando, ou de igrejas poderosíssimas que têm números, volume. E o Senhor está dizendo: contudo não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. O que é essa nudez que a Bíblia fala que nos faz pobre? Em Apocalipse capítulo 19, põe na tela a partir do versículo 6, 7 e 8, nós vamos entender por que parte da igreja está pobre, cego e nu. A pobreza, preste muita atenção, toda vez que você sonha com roupa, é a sua condição no reino espiritual. Se você sonhar que você está pelado, é porque você está nu diante de Deus. Se você sonhar que você está parte pelado, é porque você está parte nu diante de Deus. Eu não posso sonhar com gente pelada. Eu tenho uns amigos meus que eu sonho com eles estão pelados. Uma vez eu sonhei com um pastor amigo meu, e ele ia para o culto e pregava pelado. Então eu liguei para ele e falei: fulano, é um negócio esquisito acontecendo com você, que eu estou sonhando com você todo dia. Foi uma coisa boa, foi só com você pelado. Ele levou na esportiva, porque deu 1 ano e meio, 2 anos, explodiu o adultério dele na igreja, acabou a igreja. Houve um tempo na minha vida que a minha vida espiritual não estava boa. Então eu sonhava que eu subia para pregar sem camisa, ou só de camisa e de cueca. Imagina que visão do inferno. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradavam: aleluia, porque o Senhor nosso Deus reina, o Todo-Poderoso já reina. Olha a roupa. Alegremos-nos, exultemos e damos a Ele a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva está preparada. Para vestir-lhe, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino representa a sua vida de oração, suas boas obras, seu jejum, sua santidade, ajuda aos pobres, representa os atos de justiça dos santos. Voltando ao texto de Apocalipse, você pensa que está rico, mas é miserável, pobre, cego e não tem atos de justiça. A grande verdade, meus irmãos, é que nós estamos vivendo dias que me assustam em muitos casos. Graças a Deus não é todas as igrejas, nem maioria delas, mas em alguns lugares você prega avivamento e para eles avivamento é um evento. Passou ali 3 dias, eles voltam a outro foco. Nós temos em Curitiba uma pastora Juliana, e é uma das mulheres que agrada muito o coração de Deus, minha intercessora, da pastora, de muita oração. Como aqui minha esposa, minha sogra, e ela é muito usada em sonhos, e Deus fala muito com ela em sonhos. Ela teve um sonho, e por acaso quando ela teve esse sonho, eu estava acabando de orar, então ficou fácil para mim discernir esse sonho. Ela mandou para minha esposa o sonho, e o sonho era mais ou menos assim: havia uma multidão de mulheres embarcando num Boeing turístico para vários lugares do mundo, e o avião era muito grande. Na ocasião minha esposa estava com uma agenda, tipo esse pessoal aí da CVC que vai até o aeroporto para liberar quem vai viajar. E a minha esposa estava com a agenda sentada, esperando essas mulheres embarcar. Mas de repente a pastora Ju chegou perto da pastora Elisandra, e ela chorava, a pastora Elisandra chorava, muito triste, porque muitas mulheres chegavam na hora do embarque e desistiam e diziam: eu vou voltar para o meu marido, vou voltar para os meus senhores. E aí elas embarcaram, e o avião que era para estar cheio, estava até a metade.
Isso me lembrou na hora. Quando a minha esposa me mandou, eu falei, como a minha mente estava fresquinha da oração, para mim veio a revelação como luva. Mulher na Bíblia é a igreja. As 10 virgens é toda a igreja. A metade sobe, a metade fica. O avião é o avião da onda, do poder de Deus que vai passar por todo mundo. Todo mundo orou por anos por avivamento. Chegou a hora dele, o que muitas dessas igrejas, que são todas as mulheres, disseram: vou voltar para os meus senhores. Vou voltar para os meus maridos. Vai lembrar da samaritana? Para os meus ídolos. Vou voltar para os meus afazeres. E a igreja tem um ídolo. O pior de todos. O sucesso. Nem todos querem avivamento. Boa parte querem reconhecimento. Por isso que não oram, porque a oração não dá ibope. Ninguém fica famoso porque tem um secreto com Deus. Ora, se é secreto. Sabe qual é o nome de mostrar o secreto? Sabe qual é o nome de revelar intimidade? Pornografia. Então não dá ibope revelar o secreto, não dá ibope orar. A mulher que estava assentada com a agenda na mão, representa o Espírito Santo. A agenda, ali estava arrebatamento. Por isso que ele enviou, na hora tinha acabado de receber a mensagem. Por isso que eu enviei o avivamento em 3 fases. Porque o arrebatamento é o próximo evento no calendário de Deus. Nós vamos viver um avivamento tão poderoso, que é ele que vai arrebatar a igreja. Mas infelizmente isso soa longe. Muita coisa soava longe para nós, mas já é uma realidade. Já é uma realidade. O 5G está proporcionando o metaverso. Quando você assistiu Matrix, você falou, isso é coisa de doido, pois o metaverso já é a Matrix. Nós já temos agora androides com aparência de homens, de seres humanos. No Japão e agora também na Europa já tem carros voadores. Já é uma realidade hoje. Nós avançamos em 2 anos com uma agenda de 50. Nós estamos rápidos e acelerados. Mas a igreja, quando chegou a hora do avivamento, na hora de embarcar, o que ela disse? Vou voltar para os meus programas. Eu tenho senhores, muitos sucessos. A igreja, ela está cheia de coisas. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu preguei uma mensagem, eu acho que eu tinha uns 18 anos de idade e nunca mais eu esqueci. Imagina você, 19, eu estava casado, recém-casado, fui pregar numa conferência de missões, que a minha esposa tem uma secretária do lar. E ela sai de casa e ela diz para a secretária do lar: lave as louças. A cozinha está empilhada de louça. Eu vou ali no mercado e já volto. A secretária diz: que hora a senhora volta? Não sei ainda. Ela não diz a hora que volta. Mas eu preciso que você lave as louças. Qual é a ordem? E ela vai no mercado. Ela não diz a hora e o momento que ela vai voltar. A secretária do lar, muito eficiente, confunde eficiência com obediência. Ela fala assim: olha, minha senhora vai demorar. Então eu vou também lavar as janelas. Eu vou também limpar o chão. Eu vou encerar. Vou passar umas roupas. E na hora que ela está terminando de passar as roupas, ela fala: agora vou lavar as louças. Mas na hora que ela vai lavar as louças, a minha esposa chega. Ela vê a casa limpa, cheirosa. Mas quando ela vai na cozinha, as louças estão sujas. É assim a igreja. Jesus mandou a igreja fazer uma coisa: ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Lava as louças. Quando é que o senhor volta? Só lava as louças. O que a igreja deveria fazer primeiro? Lavar as louças. Mas ela faz o contrário. Meu senhor vai demorar, vou comprar uma rádio. Meu senhor vai demorar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. A igreja está fazendo de tudo, deficiente. Ela está se metendo em todas as áreas da sociedade, não tem nada de errado nisso. Mas as louças estão ficando sujas. E o Senhor está voltando. E aquilo que deveríamos realmente fazer, que era nos santificar, fazer missões, ganhar almas, pregar o arrependimento, não estamos fazendo. A igreja se mete em tudo. Agora é coach, é constelação, é psicologia, é ciência, é tudo que você imagina está dentro da igreja. Menos pregar o evangelho. As louças continuam sujas. Essa é uma igreja eficiente, porém desobediente. Tem fama de que está viva, mas está morta. Se sente rica, mas não passa de pobre, cego e nu. Pobre porque ela não tem as riquezas do espírito. Cego porque perdeu a visão. E nua porque não tem atos de justiça. Mas está rica. Está rica. Está rica na arrecadação. Está rica porque a igreja agora também está virando coisa de rico. Ricos gostam de ir na igreja. Os blogueiros falam que é crente agora. O cara está com um cigarro na boca e falando glória a Deus, aleluia. Uma planta maconha no quintal e faz uma célula em casa. E diz, eu posso fazer. Um outro agora está ensinando as pessoas, fala, você mesmo batiza quem você ganha. Não se respeita mais o evangelho. Não se respeita mais as coisas sacras. As coisas santas. A igreja, parte dela, é evidente, perdeu completamente o foco. Então eles nos levam, porque avivamento dá um up na igreja, ainda mais depois da pandemia, o povo fica animado, o povo estava desanimado, então venha pastor, venha, fique 3 dias, dá um up na igreja, mas logo depois eles voltam para os seus muitos senhores. Não adianta eu acender a brasa se eu não ficar. O fogo e a vida de oração é isso, ó. A vida de oração é o que mantém o fogo aceso. Então aquela pessoa tem um up na vida dela. Eu estou bem, agora eu estou orando, então eu não vou ter mais recaída, não vou cair mais em pornografia, não vou cometer os mais mesmos pecados, mas daqui um pouco ela dá aquela esfriadazinha, aí faz um pouquinho, aí se arrepende um pouquinho, depois, ora, mas depois, pronto, daqui um pouco ela está recaída, completamente no chão de novo. Volta para os seus muitos senhores. Por isso que o Senhor está dizendo, conheço as suas obras. Sei que não é quente nem frio. Ela sente o poder de Deus. Mas também não sente. Mas chora. Mas não chora. Não é pau e não é pedra. É a igreja de nossos dias. Por esse motivo, que és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No verso 19, eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente. E a palavra é, e arrependa-te. Temos um profeta no recinto. Preste muita atenção. Nesse capítulo que nós acabamos de ler, João escreve através da revelação. O Senhor fala e João só transcreve. Uma carta para 3 igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma curiosidade muito importante, o número 7 explícito, 54 vezes no livro do Apocalipse, lembra do candelabro que lá é o candeeiro, os 7 Espíritos de Deus, que também representa as 7 igrejas.
esse número 7, que está explícito por 54 vezes no livro do Apocalipse, como as 7 igrejas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, etc. Nós temos várias explicações com as 7 bem-aventuranças, 7 referências à palavra de Deus, 7 vezes a referência Deus Todo-Poderoso. Basicamente, o número 7 no Apocalipse, ele representa uma totalidade, em outras palavras, algo como um todo. Falou 7, não tem nada a mais que 7. 7 é o tudo. Então, 7 igrejas é toda a igreja. 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, é tudo que compõe Deus. Esse é o contexto do número 7. É o inteiro. É como uma barra de chocolate em 7 pedacinhos. Toda a barra tem 7. Então, toda a barra é 7. É o todo, é tudo que existe, é o 7, é o completo. Sendo assim, nós podemos dizer que a carta do Senhor para as 7 igrejas do Apocalipse é aplicada para as 7 igrejas, ou seja, toda a sua totalidade de igreja. Vamos ver uma coisa interessante. Uma rápida síntese. Para Éfeso, Éfeso representa o tempo em que a igreja começou a perder o amor pela obra de Deus, uma igreja fria, logo após o tempo dos apóstolos. Ela começa bem, mas ela vai perdendo o amor. Esmirna representa o tempo em que a igreja começou a ser perseguida, o tempo dos mártires na época do Império Romano. Gente, começou uma corrente estranha. Já estão entrando dentro da igreja, matando pessoas, invadiram agora uma igreja católica, e tá todo dia, começou agora uma corrente aversa de radicais contra o cristianismo. No Brasil. No Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando. Então, Esmirna representa a segunda igreja, o tempo em que a igreja começou a ser perseguida, tempo dos mártires na época do Império Romano. Pérgamo, por exemplo, representa o tempo em que a igreja se aliou ao mundo. E o mundo entrou na igreja, o tempo da igreja politizada, mundana na Idade Média, quando Constantino entrou e cristianizou o Império Romano e politizou a igreja. Tiatira, por exemplo, representa o tempo em que a igreja se misturou à idolatria, com membros da igreja, os fiéis, se entregando à prostituição e passando a cultuar ídolos. Sardes, por exemplo, representa o tempo em que a igreja se encontrou morta, os 1000 anos de trevas, tendo apenas alguns sobreviventes que lutavam por avivamento. Se você viu meu último podcast, que eu falei dos montanhistas, a igreja foi perdendo poder, etc. Esse é o período de Sardes. Filadélfia representa a igreja reavivada. Após o turbulento da Idade Média, do tempo das trevas, a igreja recebeu a promessa de ser tirada da terra do domínio do anticristo. É quando recomeça os grandes avivamentos. Esse é o símbolo dos filadelfianos. No entanto, após esses grandes avivamentos, nós temos Laodiceia. Laodiceia representa a pior era da igreja. A era da igreja morna. A era que, se você trouxer um avivalista, o cara ora em língua. Se você trouxer um coach, ele se emociona. Se você trouxer um judeu que prega besteira, ele gosta também. Se você trouxer um psicólogo, ele gosta também. Ele adere tudo. É um camaleão. Ele fica na internet zapeando. Esse aqui fala comigo, esse aqui já vai para a minha playlist. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. E Laodiceia é a igreja sem eira e sem beira, que não cheira, fede. É uma igreja irrelevante. Representa a igreja moderna, que abandona sua vida com Cristo e se volta para as coisas profanas, mas não quer deixar Cristo. É o samaritano, ou Samaria, que tinha muitos deuses, mas também tinha Cristo.
Por que que eu não posso ser crente fazendo também o que eu faço? É Laodiceia. É a igreja que o Senhor disse: que nojo que eu tenho de vocês. Vocês me dão náuseas, me dá vontade de vomitar vocês, porque vocês não têm fervor para nada, vocês nem para pecar, vocês não se entregam de uma vez ao pecado. Não, eu peco, mas eu também tenho que aparecer na igreja. É essa mornidão aí. Agora note uma coisa. Na atualidade, hoje, nós encontramos duas espécies de igreja habitando no mesmo momento. A igreja de Laodiceia e Filadélfia. Olha que interessante. Na atual conjuntura desta era que nós estamos, nós temos ao mesmo tempo a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. E nós precisamos ter a responsabilidade de buscarmos o fervor filadelfiano. Sermos Filadélfia. Porque a única igreja que será arrebatada é a de Filadélfia. A de Laodiceia é vomitada. Então nós precisamos lutar para não nos tornarmos de Laodiceia. Significa que você está me ouvindo. Eu estou aqui pregando, você chora, vem no altar, se arrepende, você tem vontade, então por 2, 3, 4 dias, você vai lá, vai ler a Bíblia, vai orar, mas daqui um pouco começa a esfriar de novo. E volta aos seus muitos senhores. Eu estou falando para vocês, não fiquem em casa nos próximos cultos, porque o Senhor irá visitá-los. Mas isso entra aqui e sai aqui. Nós não queremos nos envolver. Esse negócio de clube santo, deixa a arte. Vai me dar muito trabalho na minha casa. Quer saber? 1 hora, uma vez por semana. Tem que ter comida. Irmão, tem que ter comida não, tem que orar. Inclusive eu nem quero que tenha comida. Agora vai lotar a lista lá agora, você vai ver. Não é um encontro social, é para orar. Não é para ver quem está fazendo a melhor, não, nem quero. É para orar. Nós vamos treinar. Então o que acontece? As pessoas elas querem as bênçãos de Deus. Elas até querem Deus. Mas não querem tanto envolvimento, tanta dor de cabeça assim para tê-lo. E eu quero falar hoje sobre as características da igreja moderna que vive a era de Laodiceia em seu altar. E após isso, com a ajuda do Espírito Santo, mostrar o caminho para retornarmos ou para o retorno ao primeiro amor filadelfiano. Em Colossenses capítulo 4, vemos que a igreja de Laodiceia vivia um estado saudável espiritualmente no seu início. Mas com o passar do tempo foi perdendo essa saúde espiritual, perdendo esse fogo, até a hora que ela se tornou morna. Interessante que Filadélfia não é condenada por adultério, por gravidez antes do casamento. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode não perceber. Pode parecer careta o que eu vou falar. Eu nem deveria falar que parece careta. Mas dormir com o seu namorado é uma nojeira para Deus. Você deveria se envergonhar de fazer sexo antes do casamento. Porque, irmã, esse rapaz, se ele te amava, ele não pedia para fazer sexo com você. Porque ele vai pegar a raiva de você. Porque homem é assim, viu? Quanto mais difícil você for, mais rápido ele vai querer casar com você. Tem hora que ele vai subir nas paredes. Eu lembro que uma vez, eu estava beijando minha noiva. E sem querer a mão passou e não devia. Ela, pau! Foi sem querer. Ah, irmão, namoro, noivado, casamento, 1 ano e meio. Foi rápido demais, velho. Mas hoje, a gente quer continuar fazendo o erro, mas também não quer abandonar a igreja, porque sabe que vai para o inferno, sabe que precisa de Jesus, mas também não consegue. Veja, não é quente
e nem frio. E essa igreja de Laodiceia, ela foi perdendo fogo até a hora que ela se tornou morna. E aí Jesus está ali com papel e caneta na mão, anotando. Eu conheço a sua obra. Eu estou vendo tudo, disse Jesus. Você acha que eu não estou vendo? Eu estou deixando você pecar para ver até onde você vai. Mas eu estou vendo. Está tudo anotado. Uma igreja pode ter obras maravilhosas, escolas, casa de recuperação, ação social, trazer uma ótima reputação em meio à sociedade, mas perante Deus que nos vê em secreto, podemos estar pobres, cegos e nus. Charles Haddon Spurgeon dizia: a falta de amor e paixão por Jesus são sinais de uma igreja, são sinais de uma degeneração da igreja moderna. A maior prova que Deus está no nosso meio é a paixão que nós temos por estar com Ele. Quer saber se Deus está numa igreja? Ela vai gerar em você uma cultura espiritual. Então agora, quando nós não temos a paixão por Jesus, nós nos distraímos até com coisas lícitas, boas. Então a igreja se envolve com tudo que é social, e aí vira uma coisa bonita. Bonita. Nem frio, nem quente. A igreja de Laodiceia, iam à igreja, oravam na igreja, cantavam louvores ao Senhor, mas fora da igreja eram mundanos. Note uma coisa, o Senhor simplesmente abomina uma igreja religiosa, que é o crente Raimundo. Horas na igreja, horas no mundo. É o crente aleluia. Farinha no prato, bolo na cuia. Gente, o Senhor abomina uma igreja religiosa, que dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. O Senhor diz à igreja de Laodiceia: quem dera fosse frio ou quente, quem dera você fosse um assumido pecador, seria mais fácil eu te resgatar da nojeira, da lama, do que você manter-se na igreja e pensar que está tudo bem, mesmo sendo um nojento. Esse é o conteúdo de Laodiceia. O Senhor está dizendo que seria melhor se você fosse uma igreja fria do que uma igreja morna, pois um crente frio tem consciência de seu estado espiritual. Mas o crente morno é aquele que se vê rico, faz ação social, faz caridade, é um kardecista. Faz obra, às vezes nem falta culto, mas não passa de um religioso. Mateus 6, 5 ao 6, Jesus disse: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos e notados pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. O Senhor não olha, Deus não suporta a hipocrisia. Crente religioso, muito menos uma igreja religiosa. É mais difícil avivar um crente morno do que um crente frio. É mais fácil lidar com um pecador confesso do que com um religioso que fala: eu faço minhas orações, Deus conhece meu coração e quem é você para julgar? O frio nos incomoda, nos faz tremer. É preciso pôr muita roupa para suportar o frio. Mas aquele banho morno não nos afeta, não cheira nem fede, não nos incomoda, nos deixa confortável. Comida morna, gente, é horrível. A fria ainda vai, mas a morna não.
Muitos querem agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Muitos de nós queremos ter experiências com Deus, mas continuamos a ter uma vida perversa e pregressa ao pecado. Experiência é aquilo que nós adquirimos com Deus por meio de muito tempo e muito esforço. Experiência no trabalho é anos. Experiência como pai é anos. Experiência com Deus também é a prática que leva a... O que é experiência com Deus? O irmão ali é experiente com Deus. Ele passou a ter uma vida de prática com Deus. Em outras palavras, você não tem experiência naquilo que não tem tempo. É com tempo que você tem experiência no seu trabalho. É com tempo que você tem experiência como pai. Pai fresco não tem experiência, está passando um lá no fundo da igreja, pai fresco. E você pode ter certeza que eles ficam sem dormir. Meu primeiro filho, essa criancinha pequena aqui, o Jean, nos primeiros meses, a cada suspirada mais alta eu acordava, ia lá para ver se ele estava vivo. E eu pegava a criança, aí eu falava, gente, deixa a criança dormir. Eu não deixava a criança em paz. Ou é só eu, todo mundo. Então toda hora eu pegava, deixa a criança em paz. O quê? Falta o quê? Experiência. A gente diz que o segundo a gente larga. Não é que a gente larga, o segundo a gente tem experiência. O segundo é menos mimado. O segundo não tem tanta barda. O segundo fala, a senhora ama mais. Não é que ama mais, é que o mais velho você não tinha experiência. Mas quando vem o segundo, você vai largando mais mão. Experiência gasta tempo. E o povo hoje não quer ter uma experiência com Deus, porque vai demandar. Vai demandar leitura, vai demandar oração, vai demandar culto, vai demandar tempo com Deus. Nós jamais teremos experiência com Deus se não gastarmos tempo e esforço para termos. E vai por mim. Você não deve gostar do pecado que lhe aflige. Tem vários tipos de pecador. Tem um pecador que ama o pecado e não se sente pecador. Tem um pecador que ama o pecado e sabe que é pecado. E tem pecador que peca, mas não gosta do pecado. Esse é o que sofre. Então, se você é o pecador que peca e não gosta, só tem uma maneira de você vencê-lo. Experiência com Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa de ter um novo coração. E isso demanda tempo. Todos vocês precisam ter uma experiência com Deus, só dele, que eu não posso te dar, nenhuma igreja pode te dar. Você fica andando para lá e para cá, ninguém vai te dar, só a vida de oração. Quais são as características de um crente morno? Ixi, ai pastor, eu cheguei na igreja tão bem hoje, vou sair mais ruim. Provável. É provável. Gostaram do meu uísque? Estou brincando, gente, é chave. Viu? Características de um crente morno, de uma igreja morna. Primeira, vamos lá. Religiosa. A mente de Lúcifer entra dentro da mente dele, faz ele se sentir demasiado importante ou crente, mesmo frio. Como você pode estar bem com Deus se você não tem vontade de orar? Tem como isso? Me explica. Mas o religioso pensa, Deus conhece meu coração, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Será? Não tem como. Em Apocalipse 3,15 diz, conheça as tuas obras, sei que não é frio nem quente, embora fosses quente ou frio. Uma igreja religiosa é aquela que na sociedade se mostra uma igreja espiritual. Gente, no Instagram toda igreja está em avivamento. Toda igreja no Instagram está vivendo um poderoso avivamento. Vai lá para ver. Vai lá e vê se aquele povo é de oração. Vai lá e vê se ele prega arrependimento. Vai lá e vê se tem arrependimento. Mas eles pegam as melhores fotos. Eu prego aí pelo mundo. Teve igrejas que eu fui pregar. É evidente que é a minoria da minoria. Que são igrejas muito boas de multimídia. Que a geração hoje inevitável tem que ser. E é tão assustador que eles metem um ponto no seu ouvido agora. E fala assim, pastor, nós vamos dirigir você, como se fosse um filme, um teatro.
Agora o senhor dá um passo para frente. Agora dá um passo para trás. Agora o senhor vai para a esquerda. Aqui. Agora vai para a direita. Agora levanta a mão que o rapaz vai tirar foto. Agora fecha o olho. Agora finge que o senhor está chorando. A hora que falou isso, eu falei, o quê? Virou um teatro? Eu até entendo que tem uma câmera filmando para programa de televisão, e o baixista vai para lá, agora vai para lá. Até entendo que está ali, mas agora fecha o olho, porque isso vai para o Instagram, agora levanta a mão. Não, gente, o que é isso? Que mundo virou a igreja? É um avivamento híbrido, teatral. Então, eles pegam uma, duas, ou o que está chorando ali, pau, joga na internet e falam, nossa, essa igreja deve ser boa. Ela tem reputação de quem está vivo. Ela tem fama. Mas diante de Deus, ela está pobre, cego e nu. Segunda característica, autossuficiência. Apocalipse 3,17, ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. E o Senhor diz, contudo, não reconheces. Quer dizer, não reconhece porque não consegue ver. Eu não consigo ver. Não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Jonathan Edwards disse, o pastor que não ora é digno de pena. E o povo do pastor que não ora é digno de tremenda compaixão. Uma igreja autossuficiente é aquela que pensa que não precisa mais nada, inclusive não orar. Não precisa de fogo, não precisa do Espírito Santo, não precisa de poder. Ela já tem uma reputação. Ela já tem status. Mas é uma igreja sem caráter. Os jovens vão nos cultos já com camisinha dentro da bolsa. A mesma boca que ora em língua fala palavrão em casa. Seus jovens ou suas jovens casam grávidas. Vira uma rotina. Não há mais temor aos pais. Não há mais temor a Deus. E não há mais temor ao pastor. O que importa é o status, a aparência. Reputação é o que os outros dizem de mim. Mas caráter é o que Deus diz de mim. Reputação é o que as pessoas dirão de mim no meu funeral. Caráter é o que Deus dirá de mim no juízo final. Terceiro sinal de um crente ou uma igreja morna: afastamento de Deus. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra sua porta e põe um holiness, um altar para Deus na sua casa. Eu vou dizer uma frase muito pesada. O Senhor diz, eu me afasto da igreja e do crente morno. Olha para mim, o Senhor simplesmente se afasta do crente e da igreja morna. Oséias 5:15 diz assim, então, Oséias 5:15, então retornarei ao meu lugar até que eles, eu vou ler esse texto junto. Então retornarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados, e então busquem a minha face. Se afastou. É certo que debaixo de grande aflição, eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Meu Deus, para que ter fervor só na hora da aflição? Não precisava doer.
Mas o Senhor está dizendo, eu vou voltar. Porque eles vão ter problemas familiares, a doença vai abater na família deles, e não é eu que estou mandando não, eles se afastaram de mim, estão vivendo à mercê da vida. Nada vai dar certo na vida deles, e quando estiverem em meio a grande aflição, eles vão me buscar. Mas vão me buscar fervorosamente, e diz, então eu retornarei ao meu lugar. Irmão, precisa você sofrer para buscar o Senhor fervorosamente? Não precisa. Não precisa. O Senhor se afasta até que a igreja volte-se para Ele desesperadamente. Então o Senhor retorna e reacende a chama que estava ou apagada ou morna. Os perigos de uma igreja morna ou de um crente morno. Primeiro, é rejeitada por Deus. O Senhor diz em Apocalipse 3:16. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Para ser vomitada por Deus, a igreja precisa estar dentro de Deus. A igreja está dentro de Deus, sendo usada por Deus como luz para o mundo. Mas quando ela está morna, despreza Deus. Ela despreza, ela gosta de Deus, mas ela despreza Deus. O Senhor tira ela de dentro dele. Vomita essa igreja e deixa de usá-la, rejeitando-a. Quando uma igreja está morna, Deus não fala mais através dela. Quando uma igreja está morna, Deus está com a boca aberta. Vomita. Ela prega, mas não é boca de Deus. Ela pode pregar santidade, mas ninguém fica santo. Ela pode até pregar arrependimento, mas ninguém se arrepende. Porque a palavra de Deus nessa boca não é palavra de Deus. Foi vomitado. Em Apocalipse 1,16 diz, tinha em sua mão direita 7 estrelas, são os pastores, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes afiadas, que é a própria palavra de Deus, Hebreus 4, 12 e 13. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu resplendor. A Bíblia diz que as 7 estrelas, representa todos os pastores, ela tem na sua boca uma espada afiada. Põe para mim Hebreus 4 e 12. Todo pastor tem que ter uma espada afiada na boca. Agora, o que a espada faz? Hebreus 4 e 12. Vamos ler bem alto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Então a palavra de Deus que sai da boca dessas estrelas, ou homens de Deus, diz aqui, tinha na sua mão direita 7 estrelas, Apocalipse 1,16, e da boca desses homens de Deus saiu uma espada de 2 gumes. O que a espada de 2 gumes faz? Corta, discerne corações e revela intenções de corações. O que deve sair da boca de um homem de Deus é para lhe confrontar. A palavra de Deus é algo que corta, é uma espada, não uma almofada. Nós somos a espada que sai da boca de Deus. Segundo, os perigos de sermos mornos não muda a sua condição. Apocalipse 3,17. Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, segue nu. Isso é por causa do orgulho. O orgulho agora faz a pessoa não perceber quem ela é. Não, está tudo bem. Não reconhece. Um crente morno, uma igreja morna, se vê como santo, se vê como espiritual.
Deus me ama do jeito que eu sou. Diz que não precisa de mais nada, mas é pobre, cego e nu. Mas eu te pergunto, por que esse crente, essa igreja, não vê sua atual condição? Porque o lugar que mostra a nossa condição espiritual não é acessado. Só tem um lugar que vai revelar o segredo do seu coração. 2 lugares. Primeiro, quando o homem de Deus tem a boca de Deus, é a espada que discerne o coração. Segundo, o quartinho de oração. Então o povo não vê mais seus pecados, porque eles estão se acercando de pastores que falam só que massageia. Então essa palavra na boca de alguns não é mais espada, é almofada. Não corta, não penetra. Segundo, o povo não ora. Então eles não veem mais sua condição real de pobre, cego e nu. Uma igreja morna é uma igreja morta. Terceiro, se encontra numa cegueira espiritual. Uma igreja que não entra no lugar secreto para ver sua condição espiritual, jamais verá sua pobreza espiritual, então consequentemente não verá o Senhor. Uma igreja cega para seus pecados, cega para sua perversidade, estará cega o suficiente para ver a hora que Deus vomitará da sua boca. Ela também será surda na hora que a trombeta soar. Em quarto, deixa de vencer. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, terá direito de se assentar comigo no meu trono. Vai valer a pena. Irmão, nem sempre eu estou bem. Hoje é um dia que eu estou cansado. Mas eu sei que dormir, logo eu estou bem. Amanhã eu teria podcast, cancelei, vou tirar o dia amanhã para ficar que eu viajo à noite, para ficar com a família em casa descansando. Eu preciso redobrar as energias. Mas você pode pensar, nossa, o pastor está sempre animado e para lá, para cá. Não, tem vezes que eu vou para a cruz e choro sozinho. Falo, Senhor, eu não sei se eu vou dar conta. E eu falo, Senhor, vai valer a pena. Essa me veio na mente agora. Senhor, é um peso muito grande nas minhas costas. Hoje, a hora que eu fui embarcar, por volta de 3 da manhã, com a minha malinha, a mochila, eu falei, eu vou viajar muito esse ano. Eu acho que o ano que vem eu vou tirar para ter um ano sabático. Veio desse lado da mente. No outro lado disse assim, repreende. Você quer descanso? Eu posso te levar, você vai descansar muito. Falei, não senhor, está de boa, eu entendo. Mas tem hora que eu ponho ali a minha toalha, que eu sou muito ranhento. Então eu começo a orar, já vem como é que... E Deus me mandou orar. E eu falei, Senhor, eu preciso aperfeiçoar meu espanhol, meu inglês. O Espírito Santo falou assim, ora só em espanhol comigo. Agora você imagina que engraçado, lá na Europa, estávamos todos no mesmo quarto, apesar de ser um filho tão querido, é um homem, gente, maior que eu, no mesmo quarto. Todo mundo junto. Aí eu falei para minha esposa, deixa o banheiro limpo. Então eu já saía de madrugada, já punha a toalha lá no banheiro e já deitava. E é muito engraçado você me ver orar, porque eu oro só em espanhol. Idioma é conversação. Eu fico horas orando, então vou conversar com o Espírito Santo só em espanhol. Você fala inglês? Ora só em inglês. Por que você tem que orar em português? É de conversa. Aí um dia eu estava orando, falando, Senhor, eu sou o jumentino. A minha mãe ultimamente já me ligava e falava, e aí meu jumentinho? Senhor, eu sou o jumentino. Gente, a Isabela é terrível. Mamãe, você viu? O papai agora disse que eres um jumentino. Oh, meu jumentino. Gente do céu. Eu estava dizendo, Senhor, eu sou seu jumentinho. Munta, vamos embora.
Nem sempre a gente está bem. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer: se você vencer, eu lhe darei o direito de se assentar comigo no meu trono. E aí, quando eu leio isso, me vai em Salmo 78, que mostra que os filhos de Efraim retrocederam no dia da batalha, pois não guardaram aliança com Deus. Na hora do embarque, desistiram. Gente, Jesus está voltando à nossa geração e tem gente desistindo agora. Mas o Senhor está dizendo: se você perseverar até o fim, eu vou deixar você se assentar comigo no meu trono. E quando nós chegarmos lá, você vai dizer: meu Deus, como valeu a pena.